Alô você! Você já parou para pensar que seu corpo não te pertence? E mais que isto, você sabe que pode estar profanando a morada de Deus? O apóstolo Paulo lançou uma pergunta que deveria nos fazer tremer. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Você foi comprado e selado com o sangue de Cristo. Meu Deus! Se o corpo é templo, o que você tem deixado entrar nesta casa? A lição de hoje é a chave para a sua liberdade e poder espiritual. Pega esta palavra. Quando você entende a dignidade do seu corpo, você foge da imoralidade e assume uma responsabilidade integral que atrai a glória de Deus. Quer aprender as disciplinas que ativam a presença fluente do Espírito em você? Olha aí, pega essa visão, fique comigo, porque a lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo, é essencial para a sua vida cristã. Vamos para o estudo da palavra de Deus. Alô você, sejam muito bem-vindos ao canal EBD na Veia. Que alegria, vamos mergulhar hoje na lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo, que traz também um assunto que nos denota muita dignidade espiritual, porque o corpo agora é a habitação de Deus. E nós já queremos começar a trabalhar com os irmãos, né? Portanto, o nosso texto áureo, porque o nosso texto áureo hoje, ele fala-nos sobre ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Aqui já temos a nossa querida, o nosso texto áureo, que é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, né? Já a nossa verdade prática, ela é muito característica porque ela vai trabalhar conosco agora aqui, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como possuímos. Porque aqui a nossa verdade prática é uma bússola, né? É uma bússola para que nós tenhamos consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença na maneira como nós o possuímos. Então vamos para a nossa introdução, lembrando o seguinte, meus amados e queridos irmãos, que esse assunto ele é de extrema e absoluta importância. Porque a forma como tratamos nosso corpo revela muito da nossa fé. E isso aqui é muito importante, porque uma vez, né, o Martin Luther King falou uma coisa muito interessante. Achar que Deus vai fazer tudo enquanto nós não fazemos nada, isto não é fé, isso é superstição. Então isso é muito importante que nós destaquemos isso aqui, porque nós também precisamos ter responsabilidade com o nosso corpo, né? Há quem idolatre o corpo, quem despreze e quem use para o vício. Isso vai depender muito mais da visão da pessoa em relação a. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo nos dá a verdade. O corpo é o templo do Espírito Santo. Olha aí, essa perspectiva eleva o corpo a uma dignidade espiritual única, transformando-o em habitação da própria presença de Deus. Voltemos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que hoje está no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, depois os versículos 6, de 15 a 20. Vamos então para a leitura. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado
que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia! Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Jesus! Que maravilha! Vamos então, meus amados irmãos, agora para a nossa parte, né? Que é a primeira parte aqui que nós vamos tratar sobre o estudo da nossa lição. Que maravilha! Porque aí o nosso primeiro tópico é o corpo, propriedade, né? Corpo, propriedade e habitação divina. Muita gente esquece isso, mas é sempre importante frisarmos e deixarmos bem claro para todos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos então para a nossa lição, a continuidade da nossa lição. E aí, meus amados irmãos, é importante que nós destaquemos aqui, e como é importante que destaquemos, né? Como está dividida a nossa lição. No primeiro tópico, nós temos corpo, propriedade e habitação divina, né? Número 1, comprado e selado. Número 2, não sabeis vós. E número 3, propriedade e domínio. O corpo como tabernáculo, no segundo tópico. Portador da presença, tabernáculo e tricotomia, um tabernáculo guiado. E aí, no terceiro e último tópico, cuidando do templo do Espírito, né? Fugir da prostituição, disciplinas espirituais e disciplinas corporais. Disciplinas corporais. Muita gente, infelizmente, ignora esta última parte aí. Bom, nessa lição nós vamos estudar, ou estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. E aqui nós temos os objetivos da nossa lição, que são extremamente importantes que nós destaquemos, né? No primeiro ponto, nós temos que levar os alunos, né? O objetivo é levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. No segundo tópico, nós temos a missão de ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Isso é muito importante que nós deixemos bem claro esse segundo tópico, ensinar que o corpo humano, a semelhança do tabernáculo no Antigo Testamento, fazendo uma relação com o tabernáculo no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. E em terceiro e último lugar, não podemos esquecer de conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade, por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico, né? O corpo, ou portanto o corpo, propriedade e habitação divina. Bom, é preciso que nós destaquemos assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário, né? Isso aqui é não sabeis. Aí nós temos uma pergunta, né? Logo após, no nosso segundo tópico aí, não sabeis. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que apesar de ensinados, né? Atos capítulo 18, verso 1, faltava-lhe o quê? Faltava-lhe o quê? Uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Muita gente diz que não tem nada a ver. Tem a ver sim. A própria psicologia diz que as pessoas, elas refletem no seu modo de vestir também a sua personalidade. Por mais incrível que pareça, né? E é importante que nós destaquemos também que as roupas têm um significado sim. Ah, não, mas eu posso usar o que eu quiser. Bom, é importante que você mantenha o seu corpo em santidade, né?
a Bíblia diz que nós não devemos dar mau exemplo, né, das nossas vidas através de um comportamento desleixado, vamos dizer assim, sem compromisso. Nós não podemos dar escândalo, né? Temos que ser tudo com ordem e decência. Pense bem, você não é de si mesmo. A pergunta de Paulo indica que muitos crentes falhavam em entender esta verdade. E é importante que nós destaquemos aqui uma coisa bem interessante, e eu quero com você aqui ajustar mais o meu cenário um pouquinho aqui, para que ele fique bem legalzinho aqui. Aê, muito bom. A gente está sempre procurando fazer o melhor para vocês, para que vocês tenham uma visualização bem melhor aqui. Tenho certeza que em breve nós vamos ter um cenário melhor, um cenário mais, vamos dizer assim, bem, né, estratégico, para que os irmãos possam aprender cada dia mais. Bom, mas é importante que você pegue essa visão. A nossa vida não é nossa, tá? Se pertencemos ao Espírito Santo, devemos viver sobre o seu domínio. Não é do jeito que nós queremos, é como Deus quer. O corpo é para o Senhor e não para ser usado para impurezas. Por isso, o pecado contra o corpo ofende a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos, né? É muito importante que nós destaquemos isso aqui, porque não sabeis vós, né? Precisa sempre estar aí consciente de que nós somos propriedade de Deus. Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Como é que você pode dizer que você é de Deus e você faz exatamente o que Deus diz a você que não faz, né? Muito complicado. Se pertencemos ao Espírito Santo, devemos viver sobre o seu domínio, né? Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor e não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templos do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus, né? E produz terríveis sofrimentos. É importante que nós tenhamos essa consciência. Propriedade e domínio, a gente conclui aqui, né? O propriedade e domínio é uma conclusão simples que somos membros de Cristo e templo do Deus vivente, né? Aí você vê uma imagem bem contundente, né? De uma realidade hoje muito presente na vida das pessoas. O corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como o templo onde o Espírito Santo habita, né? Muita gente se questiona aí sobre a questão dos cristãos não serem orientados, né, jamais, de estarem fazendo tatuagens, né? Não precisamos disso, nós precisamos apenas de refletir Cristo nos nossos atos, né? Agora vamos para o nosso segundo tópico, o corpo como tabernáculo. Bom, passando para o segundo tópico aqui, nós temos o corpo como tabernáculo. E aí você tem uma figura muito característica do tabernáculo no Velho Testamento. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Essa imagem que você está vendo aí, né? Um exemplo do tabernáculo antigo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos nesse tabernáculo, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 4, brevemente aí deixar este meu tabernáculo. E segundo Pedro, capítulo 1, verso 14. Veja, isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Aleluia. Êxodo 25, 8. E solidifico o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tão frágil habitação. Aleluia. Veja, ele escolheu nessa habitação frágil, né? Somos portadores da presença de Deus. E é importante que nós peguemos essa visão. Nós devemos também, além do Senhor estar em nós, ele precisa nos guiar permanentemente pelo seu Espírito. Glória a Deus. Pega essa visão. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário, né? Tabernáculo e, portanto, nos leva ao tabernáculo e à tricotomia.
A analogia do tabernáculo, e é importante que você observe um pouco esta imagem, que você vê o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E aqui é uma figura, né? Isso aqui é uma figura. E é importante que a gente observemos essas três partes. Assim como o tabernáculo feito no deserto. O tabernáculo compreendia primeiro o pátio, um espaço externo aberto, o lugar santo e o lugar santíssimo. Um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu. O que lembra a tênue divisão entre alma e espírito, né? Como é característico isso aqui, como é importante estudarmos do ponto de vista do tabernáculo, né? Um tabernáculo que precisa ser guiado. Outra lição espiritual, e aí a gente precisa estar observando agora para a outra lição espiritual que aprendemos aqui na metáfora do tabernáculo, que é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Glória a Deus. E aí nós chegamos à sinopse, né, do nosso segundo tópico, pegando esta visão. Qual é a visão, pastor Carlos? Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, alô você, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Tem que ser guiada. E ser guiada significa que quando a nuvem, lá no Antigo Testamento, se movia, o tabernáculo se movia, ou seja, a comunidade de Israel se movia. Quando a nuvem parava, a comunidade de Israel, o tabernáculo ficavam parados. Isso significa direção. Se você não tem a direção certa, peça a Deus. Se Deus disser vá, se você tiver um sinal de Deus para ir, porque Deus também trabalha com sinais, né? Deus trabalha com 3 sinais: sim, não e espere. Que, fazendo uma analogia para os nossos dias, é semelhante aos 3 sinais de trânsito. Quando o sinal é vermelho, você tem que ficar parado. Quando o sinal é amarelo, você tem que esperar. E quando o sinal é verde, você pode passar. Então Deus trabalha com sinais, né? E é importante saber interpretar os sinais de Deus. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico, é cuidando do templo do Espírito. Essa parte, meus amados irmãos, é o cerne assim da nossa lição, né? E aí nós já temos diretamente, meus amados, o primeiro tópico, que é fugir da prostituição. Chegamos então a esse terceiro tópico. E o substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou imoralidade sexual no sentido geral. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, teugo, ou fugir de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos, né? E aí a gente já deixa aqui uma palavra bem importante e bem necessária para os nossos dias. Veja bem, o alerta é imperativo, fugir. O vício da pornografia, por exemplo, é destrutivo, com graves consequências. E esses cuidados se estendem ao nosso terceiro tópico, né? Que aí a gente vai ter o 3.2, que é disciplinas espirituais. É importante que nós destaquemos muito bem isso aqui, porque, veja bem, disciplina, além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. A ordem bíblica é para você fugir. E aí você foge com disciplinas espirituais, que é o segundo tópico. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas da nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da palavra.
que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito Santo em nosso interior. E aí a gente já vai pegando esta visão aqui, né? É um contrassenso ter o corpo como templo e não lidar com o devido cuidado físico. Isso inclui a alimentação, descanso e exercícios. Aqui entra uma parte que, do ponto de vista cristão, eu que também sou uma pessoa que gosto de cuidar do meu corpo, né? Porque ele é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me exercitar. E aí, quando a gente fala em exercitar, tem irmãos que infelizmente até julga a nós, pastores, que cuidamos da nossa saúde. Antigamente, e ainda alguns pastores mantêm essa, com todo respeito a quem mantém essas ideias, né? De que não pode fazer um exercício, que não pode se cuidar. E algumas pessoas que gostam que o pastor tenha a barriga grande, ou seja, a barriga destacada, né? Cada um tem o seu corpo e precisa mantê-lo de forma saudável, ok? Saudável não significa que a pessoa também não tem barriga grande, né? Isso é muito relativo. Mas é preciso saber o que você está fazendo para cuidar do seu corpo. Porque tem muita gente que interpreta o texto bíblico de uma forma muito radical. E, meus irmãos, o nosso corpo precisa de cuidados. Assim como a nossa alma precisa de cuidado, o nosso corpo também precisa de cuidado. Cuidar da alma, cuidar do espírito, das coisas espirituais e não cuidar do corpo também é uma negligência. Porque se a Bíblia não falasse sobre isso, você poderia ter argumento. Mas a Bíblia fala. A Bíblia manda você cuidar do seu corpo. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono. Isso está em Salmo 127, verso 2. E quando você vai, exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Ou seja, o corpo também precisa de cuidado. Cuidar do corpo não é pecado, muito pelo contrário, é um mandamento bíblico. E aqui na nossa sinopse do terceiro tópico, cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual, observe bem, para honrar a presença do Espírito Santo em nós, né? E aqui, meus amados irmãos, chegamos, né, à conclusão da nossa lição. E eu quero pedir a você, né, evidentemente, que você me ajude aqui. Estamos fazendo o melhor, né? Estamos buscando o melhor. Queria que você, meus amados irmãos, eu preciso compartilhar com vocês, né? Preciso demais compartilhar com vocês que nós estamos precisando da sua ajuda, meu irmão, minha irmã. Olha lá, aqui, ó. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, clique nesse sininho aqui, ó. Olha esse sininho maravilhoso aí, ó. Esse sininho lembra você sobre os novos vídeos, né? Nós estamos fazendo o melhor, estamos trabalhando para dar o melhor para os irmãos aqui no nosso canal. Então eu quero que você contribua comigo. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês aqui, e assim, eu estou muito preocupado, não posso negar, né? Com esse particularzinho aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu queria mostrar aqui para que você estivesse ajudando o nosso canal. Não leve a mal, meus amados irmãos. Não queremos, né, importunar os irmãos. Eu sei que às vezes parece um pouco chato, né? Quando a gente pede assim que você, em certo sentido, compartilhe, né? Acesse aqui, clique no gostei. Bom, você está me ajudando muito. Aqui, esse canal é de graça, nós estamos fazendo o melhor aqui, não porque seja uma coisa de vaidade, não, é porque através da sua participação, através de uma ação sua, pastor, um simples gostei ajuda? É óbvio que ajuda, né? É óbvio que ajuda, e ajuda muito, viu? Ajuda muito, tem um significado muito importante também para nós, porque é o seguinte, veja bem, a nossa, vamos dizer assim,
quando você, né, clica aí no gostei, você está ajudando a gente. Você está ajudando o nosso canal. Eu quero mostrar aqui para vocês rapidinho, né? Como é que está o nosso canal aqui e como os irmãos podem estar nos ajudando, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho. Eu preciso mostrar para vocês. Eu lamento ter que, em certo sentido, ter que fazer, né, essa reivindicação. Eu não digo nem bem reivindicação, né? Na verdade, é uma forma de a gente estar pedindo aos irmãos, né, que nos ajude aqui, né? Que nos coopere conosco, né? Nesse sentido, né? Coopere conosco para que nós tenhamos uma boa representatividade, né? E aí, meus amados irmãos, é para a gente poder fazer o melhor também para os irmãos aqui. Queremos sempre fazer o melhor, né? E eu quero estar compartilhando com vocês aqui, rapidinho. Eu queria que vocês, né, estivessem aí atentos ao que eu vou mostrar aqui, que esse importante aqui, ó. Quando eu estou mostrando aqui para vocês, é o nosso canal, tá bom? Em tempo real aqui, tá? E observe bem. Veja bem, aqui está o meu canal, né? Os irmãos estão vendo aqui meu canal. E eu preciso da sua ajuda. Porque é o seguinte, ó. Nós tivemos aqui, ó, só para você ter uma ideia, nós tivemos 81 visualizações. Só 5 pessoas fizeram um comentário e 5 pessoas aí, ó, 8 pessoas clicaram, 5 pessoas, melhor dizendo, clicaram no gostei. 5 pessoas. Irmão, é muito pouco, né? Olha aqui, ó, uma pessoa só, 9 pessoas clicou no gostei. Pastor, mas por que precisa fazer isso? Meus amados, é uma coisa bem simples, tá? É uma coisa bem simples. Quando você clica aí no gostei, o algoritmo do YouTube vai estar ajudando você a evangelizar. Pastor, é sério que estou te falando? Pode ter certeza. Eu estou falando para você, eu estou compartilhando com você aqui essa realidade, tá bom? Então, gente, não leva a mal não, nos ajuda aí, viu? Clique no gostei. Você que assistiu essa aula, é muito simples, é só apertar o botãozinho ali e dizer assim, gostei, entendeu? Só clicar no botão gostei e aí vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, tá bom? Deus abençoe a você aí, tá bom? E não se esqueça, se inscreva no canal, não se inscreveu ainda? Se inscreva no canal, tá bom? Deus vai abençoar você, clica aí no sininho, tá? Se inscreve, esse sininho é importante, ajude nós aí, faça a gente chegar um pouco mais longe e também aproveitar para evangelizar. Pastor, mas como é que evangeliza? Clicando no gostei. É porque o YouTube vai fazer e você ver mais, vai fazer mais impressões, ele vai sugerir esse material, esse vídeo, né, para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe. Vamos agora para a nossa conclusão. Analisando aqui, concluindo, corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você e é importante que nesse finalzinho a gente destaque uma coisa bem interessante aqui, meus amados irmãos, para o nosso enlevo espiritual, tá? Que é o seguinte, a conclusão é uma conclusão mais clássica, vamos dizer assim, né? Reconhecer o corpo como templo do Espírito é aceitar responsabilidade integral diante de Deus, tá bom? Quer que possamos viver em pureza, equilíbrio e obediência, refletindo a santidade de Deus que habita em nós, assim glorificando a Deus não apenas com palavras, não só com palavras, mas com toda a nossa existência, corpo, alma e espírito. Obrigado por acompanhar mais uma aula do canal EBD na Veia. Que Deus te abençoe.